A situação do Hugo Mota não é fácil, né? Porque nesse momento em que os bolsonaristas estão fazendo tanta pressão pela aprovação da anistia, é quando o que levou ele à vitória, que foi um apoio do PL e do PT, né, dos bolsonaristas e dos petistas, é mais colocado em prova. O Hugo Mota, agora, mais do que nunca, ele tem que tentar ficar bem com seus dois eleitores. Só que, como a gente falou lá na época da eleição da presidência da Câmara, são pautas completamente opostas. Não tem como ele ficar bem com os petistas e com os bolsonaristas se eles querem exatamente o oposto. Se ele pauta anistia, ele atende aos bolsonaristas e desagrada ao governo. Se ele não pauta, o contrário. Então, quando falam o Hugo Mota é fraco porque ele cedeu aqui aos bolsonaristas, isso é uma crítica que está vindo da esquerda. Quando ocorre o contrário, são os bolsonaristas que chamam ele de fraco. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente está chamando de fraqueza. Né? Será que o Arthur Lira, nesse momento, que sempre falaram várias coisas do Arthur Lira, mas nunca chamaram ele de um presidente da Câmara fraco, será que ele já não teria pautado a anistia? Né? Essa aparente fraqueza, fragilidade do Hugo Mota não será uma tentativa dele de ficar se equilibrando entre os dois lados? O que você acha, Bia? Não, eu acho uma ótima provocação essa sua, Guilherme. Eu acho que tem algo que paira ali sobre o Hugo Mota desde antes, na verdade, sobre a imagem do Hugo Mota enquanto um presidente talvez enfraquecido da Câmara, desde antes dessa situação aí com os bolsonaristas, né? Se a gente lembrar, antes de tarifaço, antes de Trump, lá atrás, quando estava em meio àquela crise no IOF, ficou uma situação esquisita quando ele saiu de uma reunião com o ministro Fernando Haddad e disse que tudo seria encaminhado na Câmara com relação às propostas alternativas do governo para cobrir o IOF. E aí, 2 dias depois, ele trouxe um panorama completamente diferente, né? Então, o que se falou naquela época bom, o Hugo Mota não tem o controle do colégio de líderes. Ele combina uma coisa com o governo, mas ele não consegue fazer depois com que os líderes se comprometam na mesma linha. E isso não acontecia com o Arthur Lira. Foi uma coisa que eu ouvi muito do pessoal do Planalto naquela época, por exemplo, né? Que, olha, temos diversas críticas ao Arthur Lira, mas uma vez combinado com ele, combinado estava, né? A gente não ia ter uma surpresa depois por parte do Colégio de Líderes. Então, eu acho que essas críticas que chegam ao Hugo Mota agora, enquanto um presidente mais enfraquecido na comparação com o Lira, por exemplo, vem numa esteira de algo que já vinha se desdobrando, assim, a meu ver, que não tem raiz só no que aconteceu agora, mas já vinha de antes, assim, e vai se concretizando de alguma maneira em diversos momentos ali dessa presidência dele. No entanto, eu acho que você coloca muito bem, ele precisa se equilibrar num cenário que não é um cenário trivial, assim, e talvez essa maneira seja a maneira justamente de conseguir ir levando as coisas sem esticar a corda com nenhum dos lados, né, e conseguindo manter o compromisso dele de não pautar a anistia enquanto não houver, claro, uma maioria ali no parlamento, um movimento mais robusto, enquanto isso for uma agenda só do bolsonarismo, de não colocar essa anistia para votar, mas ao mesmo tempo ele precisa também fazer acenos aos bolsonaristas. Então eu entendo, eu acho que você traz um olhar aí muito interessante sobre isso, assim.